O milionário que nunca sorriu. Havia uma mansão no topo da colina, onde o vento sempre soprava com uma melancolia peculiar, como se carregasse consigo as memórias de todos os que ali viveram. As janelas altas refletiam o céu de uma forma distorcida e os jardins, outrora magníficos, agora cresciam em silêncio, tomados por uma beleza selvagem e abandonada. Era ali que vivia Donato Valente, um homem cuja fortuna era medida em bilhões, mas cuja alma parecia mais pobre que a terra seca. Olá, queridos ouvintes. Antes de começarmos nossa história de hoje, peço apenas um momento da sua atenção. Se você aprecia narrativas que tocam o coração, que falam sobre perdão, recomeços e o poder transformador do amor, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E nos comentários, conte-me, de onde você está nos ouvindo? O que está fazendo neste momento? Está preparando o jantar? Relaxando após um longo dia? Ou talvez, como eu, acredita que as melhores histórias são aquelas que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas? Hoje, eu trago para você uma história sobre um homem que tinha tudo, exceto aquilo que realmente importava. Uma história sobre rosas que se recusavam a florescer, sobre silêncios que duraram anos demais e sobre como, às vezes, um estranho pode nos ensinar a viver novamente. Esta é a história de O Milionário que Nunca Sorriu. Aos 62 anos, Donato era um enigma envolto em seda italiana e solidão. Seu nome ecoava nas páginas financeiras dos jornais, mas sua face era rara nas fotografias. Diziam que ele nunca sorria. Diziam também que, há 15 anos, algo dentro dele havia morrido junto com sua esposa, Clarice, e desde então a vida era apenas um mecanismo que ele mantinha funcionando por pura teimosia. O AVC veio numa manhã de setembro, suave como uma traição sussurrada. Donato acordou com o lado esquerdo do rosto dormente e a mão esquerda tremendo como folha ao vento. Não foi grave o suficiente para matá-lo, mas grave o suficiente para lembrar-lhe de que era mortal. Os médicos recomendaram repouso, fisioterapia e, principalmente, companhia. O senhor não pode mais viver sozinho, disseram, como se estivessem decretando o fim de um reino. Foi assim que Beatriz entrou em sua vida. Ela chegou numa tarde chuvosa, carregando uma mala pequena e um guarda-chuva furado. Tinha 43 anos, olhos cor de mel e aquele tipo de beleza que não gritava, mas que permanecia na memória como um perfume discreto. Beatriz era enfermeira de formação, mas havia trabalhado como cuidadora nos últimos 10 anos, sempre com idosos que precisavam mais de carinho do que de remédios. Quando o mordomo, Sebastião, a conduziu pelo corredor de mármore até a biblioteca onde Donato a esperava, Beatriz sentiu o peso daquele lugar. As paredes eram forradas de livros que pareciam nunca ter sido lidos, e o ar cheirava a madeira antiga e segredos guardados. Donato estava sentado numa poltrona de couro, olhando pela janela como se esperasse alguém que nunca viria. "Senhor Valente", ela disse com a voz calma, "meu nome é Beatriz. Vim cuidar do senhor." Ele virou o rosto devagar e ela viu pela primeira vez aqueles olhos cinzentos, vazios, como um lago congelado. Donato não respondeu, apenas acenou com a cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível. Beatriz entendeu que ali, naquela mansão de ecos e silêncios, as palavras eram moedas raras que ele não gastava com facilidade. Nos primeiros dias, a rotina foi estabelecida em passos medidos. Beatriz acordava cedo, preparava o café da manhã que Donato mal tocava, administrava os medicamentos e o acompanhava nos exercícios de fisioterapia. Ele obedecia mecanicamente, como um autômato elegante. Não conversava, não reclamava, não agradecia. Era como se ela fosse apenas mais um móvel da casa, necessário, mas insignificante. Mas Beatriz tinha um dom.
Ela sabia enxergar além das máscaras. E aos poucos, enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, ou ela lia em voz alta na biblioteca, embora ele fingisse não ouvir, ela começou a notar pequenos detalhes. A forma como Donato acariciava distraidamente a aliança que ainda usava. O modo como evitava um retrato emoldurado perto da escada. A maneira como seus olhos se enchiam de algo indefinível quando a luz da tarde invadia a sala de estar, transformando tudo em tons de âmbar. Uma noite, quase 3 semanas após sua chegada, Beatriz encontrou Donato na varanda, observando as estrelas. Ela hesitou, mas algo a fez caminhar até ele. As estrelas estão lindas hoje, ela disse suavemente. Ele não respondeu, mas após um longo silêncio, murmurou algo tão baixo que ela quase não ouviu. Clarice dizia isso, todas as noites. Foi a primeira vez que ele mencionou o nome da esposa morta. E Beatriz soube, naquele instante, que a porta de gelo ao redor do coração daquele homem havia começado a rachar, ainda que apenas uma fresta minúscula. A mansão tinha uma sala que permanecia trancada. Beatriz notou isso na primeira semana, quando Sebastião, o mordomo discreto e eficiente, desviava sempre da mesma porta ao final do corredor do 2º andar. Havia algo naquela porta de carvalho escuro, com maçaneta de bronze fosco, que parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse não apenas objetos, mas o próprio tempo. Foi numa tarde de outubro, enquanto Donato cochilava na biblioteca após o almoço, que Beatriz cedeu à curiosidade. Ela subiu as escadas com passos leves, o coração acelerado por uma razão que não compreendia completamente. Quando chegou à porta, tocou a madeira com a ponta dos dedos. Estava fria, mais fria que o restante da casa. É o quarto dela, disse uma voz atrás de Beatriz, fazendo-a pular de susto. Sebastião estava ali, com sua postura impecável e olhos que já haviam visto demais. Ele não parecia zangado, apenas cansado, como quem carrega um peso antigo. Da senhora Clarice, ele continuou. O senhor Donato mandou trancar no dia do funeral. Ninguém entrou desde então. 15 anos. Beatriz virou-se para o mordomo e ele percebeu a pergunta nos olhos dela antes mesmo que fosse formulada. Ele não a esqueceu. Nunca esquecerá, Sebastião disse, sua voz carregando uma tristeza respeitosa. Eles se amavam de uma forma que eu nunca vi antes ou depois. Quando ela partiu, levou com ela toda a luz desta casa. Naquela noite, durante o jantar silencioso, Beatriz observou Donato com outros olhos. Viu não apenas o homem seco e distante, mas o viúvo que nunca permitiu que seu luto terminasse. Ele comia devagar, meticulosamente, cada gesto controlado, como se tivesse medo de que qualquer emoção descontrolada pudesse despedaçá-lo. Senhor Valente, ela arriscou, o senhor tem família? Filhos? A mão dele parou no ar, o garfo suspenso entre o prato e a boca. Por um momento interminável, Donato ficou imóvel. Então, com uma voz que parecia vir de um poço profundo, ele respondeu, tenho um filho. Ou tinha. Não sei mais. E não disse mais nada. Mas aquela resposta foi suficiente para que Beatriz começasse a juntar as peças do quebra-cabeça. Conversando discretamente com Sebastião nos dias seguintes, ela descobriu a história de Felipe, o único filho de Donato e Clarice. Felipe, que havia sido brilhante, amoroso, cheio de vida. Felipe, que se apaixonara por música e arte, quando o pai esperava que ele seguisse os negócios da família. Felipe, que aos 21 anos havia tido uma discussão terrível com o pai, poucos meses antes da morte de Clarice. Felipe, que havia deixado a mansão naquela noite e nunca mais voltara. Foi a última grande mágoa da senhora Clarice antes de partir. Sebastião confidenciou, enquanto servia o chá da tarde. Ela implorou ao Sr. Donato que procurasse o filho, que se desculpasse, que reconstruísse a ponte, mas ele era orgulhoso demais, e quando ela morreu, repentinamente, de um aneurisma cerebral, o Sr. Donato se culpou. Acredito que ele sinta que traiu não apenas o filho, mas também a esposa, ao deixar que o orgulho falasse mais alto.
Beatriz sentiu o coração apertar. Agora entendia a prisão que Donato havia construído para si mesmo. Não era apenas uma mansão cheia de objetos valiosos e silêncios pesados. Era uma penitência autoimposta, um exílio do amor e da vida. Naquela noite, ela encontrou Donato novamente na varanda, seu lugar favorito para observar o mundo que ele havia renunciado. Aproximou-se devagar e, pela primeira vez, sentou-se na cadeira ao lado dele, sem pedir permissão. "O senhor sabe onde ele está? Felipe?" Donato não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilavam levemente no braço da cadeira, um raro sinal de agitação. "Recebo relatórios", ele admitiu finalmente. "Um investigador me envia, a cada 6 meses, informações sobre ele. Sei que mora em Lisboa, que dá aulas de violino numa escola de música, que nunca se casou." Uma pausa longa. "Que é feliz ao que parece, feliz sem mim." A última frase saiu amarga, mas por baixo da amargura, Beatriz detectou algo que a surpreendeu. Um luto profundo, tão intenso quanto aquele que ele sentia pela esposa. "O senhor já pensou em contatá-lo?" "Todos os dias." A voz de Donato tremeu imperceptivelmente. "E todos os dias concluo que não tenho esse direito. Eu o machuquei Clarice. Mereço este silêncio." Beatriz ficou quieta por um longo momento, ouvindo apenas o canto dos grilos e o vento que nunca parava de soprar naquela colina. Então, com a sabedoria gentil de quem já viu muito sofrimento humano, ela disse: "O senhor não está punindo apenas a si mesmo, senhor Valente. Está punindo a memória dela. A senhora Clarice não gostaria de vê-lo assim. E talvez o Felipe também esteja sofrendo, esperando que seu pai dê o primeiro passo." Donato virou-se para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, realmente a viu. Viu a mulher de olhos bondosos que havia entrado em sua fortaleza e, sem armas ou julgamentos, começava a desmantelar suas muralhas. "Como você sabe tanto sobre dor, Beatriz?" Ela sorriu, um sorriso triste e sábio. "Porque eu também já perdi, senhor. E aprendi que a única coisa pior que a perda é desperdiçar o tempo que ainda nos resta com os vivos." Naquela noite, algo mudou. Não dramaticamente, não de uma vez, mas como quando a primeira neve cai e você sabe que o inverno terminou, mesmo que o frio ainda persista. Donato começou a falar um pouco mais. Não muito, mas o suficiente. Contava pequenas histórias sobre Clarice, sobre como eles se conheceram num concerto quando ele tinha 25 anos e ela, 20. Como ela o ensinara a ver beleza onde ele só via números. Como Felipe nascera numa madrugada de verão e havia chorado tão alto que os vizinhos pensaram que havia um alarme tocando. E Beatriz ouvia, sempre, ouvia. E aos poucos começava a tecer os fios partidos daquela família despedaçada. Novembro chegou com suas manhãs frias e tardes douradas. A saúde de Donato melhorava lentamente. Os tremores haviam diminuído e ele já conseguia caminhar pelos jardins sem ajuda. Mas era a saúde da alma que parecia finalmente acordar de um longo sono. Foi durante uma dessas caminhadas matinais, enquanto as folhas caídas estalavam sob os pés e o sol filtrava-se através dos galhos nus, que Donato parou subitamente diante de uma roseira antiga e negligenciada. "Clarice plantou estas rosas", ele disse, tocando um galho seco com delicadeza. Eram suas favoritas, rosas brancas que, diziam, só floresciam para aqueles que sabiam esperar. Beatriz aproximou-se e examinou a planta. Estava viva, embora maltratada pelos anos de abandono. "Ainda pode florescer", ela disse suavemente. "Só precisa de cuidado." Donato olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Uma centelha minúscula, quase imperceptível, mas que não havia estado ali antes. "Você acha mesmo?" "Acho." Ela sorriu. "As coisas mais bonitas da vida são aquelas que ressurgem depois de muito tempo adormecidas." Naquela tarde, Donato fez algo que não fazia há anos. Pediu papel e caneta.
Sentou-se na biblioteca diante da escrivaninha de mogno que pertencera ao seu avô e começou a escrever. Beatriz o deixou sozinho, respeitando aquele momento privado, mas sabia, pelo modo como os ombros dele estavam curvados e a mão tremia sobre o papel, que algo importante estava acontecendo. Horas depois, quando a noite já havia caído e a mansão estava mergulhada naquele silêncio peculiar que antecede a mudança, Donato chamou por ela. Sua voz ecoou pelos corredores, baixa, mas firme. Beatriz encontrou-o ainda na biblioteca, o papel coberto de rasuras e palavras atravessadas. Ele parecia exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Escrevi para ele, disse simplesmente. Para Felipe, mas não consigo terminar. Não sei como pedir perdão por 15 anos de silêncio. Beatriz aproximou-se e pegou o papel com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Leu em silêncio as palavras tremidas, as tentativas de expressar um amor que nunca havia morrido, apenas se escondido sob camadas de orgulho e dor. O senhor não precisa de palavras perfeitas, ela disse gentilmente. Precisa apenas de verdade. Diga a ele o que sente. Diga que sente falta dele, que o ama, que sua mãe o amava, que todo dia desde que ele partiu foi um dia mais vazio. Donato cobriu o rosto com as mãos. E ali, naquela biblioteca de paredes forradas de conhecimento e segredos, o homem que nunca chorava começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e contidas. Eram soluços profundos, 15 anos de dor acumulada se rompendo como uma represa. Beatriz não disse nada, apenas colocou a mão no ombro dele e permaneceu ali, testemunha daquela libertação necessária. Quando os soluços finalmente cessaram e a respiração de Donato voltou ao normal, ele limpou o rosto com as costas da mão, envergonhado e, ao mesmo tempo, aliviado. Desculpe, ele murmurou. Não se desculpe por sentir, senhor Valente. Isso é o que nos torna humanos. Naquela noite, Donato terminou a carta. Quando Beatriz a leu, sentiu as próprias lágrimas queimarem nos olhos. Era uma carta imperfeita, cheia de hesitações e palavras simples, mas era também uma das coisas mais honestas e bonitas que ela já havia lido. Envie, ela encorajou. Envie antes que o medo fale mais alto. Mas Donato hesitou. E se ele não responder? E se ele me odiar? E se for tarde demais? E se não for? Beatriz retrucou com uma firmeza gentil. O senhor vai viver o resto de seus dias com esse, ou vai dar a si mesmo a chance de descobrir? 3 dias depois, a carta foi enviada para Lisboa, para o endereço que o investigador havia fornecido. E então começou a espera. Enquanto a carta atravessava o oceano em direção a Portugal, a vida na mansão assumia um ritmo diferente. Donato parecia mais leve, como se o simples ato de escrever aquelas palavras tivesse retirado um peso invisível de seus ombros. Ele começou a se interessar pelas pequenas coisas novamente. Perguntou a Beatriz sobre sua vida, ouviu suas histórias sobre os outros pacientes que havia cuidado. Riu discretamente quando ela contou sobre o idoso que insistia que era a reencarnação de Napoleão. Era como ver uma flor se abrindo em câmera lenta, delicado, belo, mas também frágil. Foi durante essa fase que Sebastião procurou Beatriz numa manhã, com uma expressão que ela ainda não havia visto no rosto geralmente sereno do mordomo. Ele parecia preocupado, quase assustado. Preciso lhe mostrar algo, ele disse em voz baixa. Mas o senhor Donato não pode saber. Não ainda. Intrigada e um pouco apreensiva, Beatriz o seguiu até o escritório privado de Donato, uma sala menor no térreo que ela raramente visitava. Sebastião trancou a porta atrás deles e foi até um arquivo antigo, de onde retirou uma pasta de couro gasta pelo tempo. Encontrei isto ontem, enquanto organizava alguns documentos antigos que o senhor pediu, ele explicou, entregando a pasta a Beatriz. Acho que você precisa ver. Beatriz abriu a pasta e começou a ler. Era correspondência médica, datada de 15 anos atrás. Cartas, exames, relatórios.
E conforme lia, seu rosto empalidecia e as mãos começavam a tremer. Meu Deus, ela sussurrou. Os documentos revelavam que Clarice, a esposa de Donato, sabia que estava doente meses antes de morrer. O aneurisma cerebral que a matara não havia sido uma surpresa súbita do destino. Ela sabia que tinha uma malformação arteriovenosa grave, com risco elevado de ruptura. Os médicos haviam recomendado uma cirurgia arriscada, mas ela havia recusado. E, mais chocante, ela não havia contado a Donato. Havia uma carta dela, escrita à mão, endereçada a Sebastião. Nela, Clarice explicava sua decisão. Ela não queria passar seus últimos meses em hospitais e procedimentos. Queria viver plenamente o tempo que lhe restava. E, principalmente, queria que Donato e Felipe se reconciliassem antes que fosse tarde. É meu último desejo, ela havia escrito. Não deixe meu marido e meu filho viverem em guerra. A vida é curta demais para tanto orgulho. Mas Clarice morrera antes que a reconciliação acontecesse. E Sebastião, honrando seu pedido de segredo, nunca havia contado a Donato a verdade. Por que está me mostrando isso agora? Beatriz perguntou com a voz embargada. Por que você está conseguindo o que a senhora Clarice queria? Sebastião respondeu. Está trazendo o senhor Donato de volta à vida. E se o Felipe responder àquela carta, se houver uma chance de reconciliação, então talvez seja a hora de o senhor Donato saber a verdade completa. Mas ele hesitou. Tenho medo do que isso possa fazer com ele. Descobrir que ela sabia, que ela escolheu não contar, que ela morreu com um segredo tão grande. Beatriz fechou a pasta, o coração pesado. Compreendia o dilema. A verdade poderia libertar Donato de alguma culpa. Afinal, ele não poderia ter mudado o destino de Clarice, mesmo se soubesse. Mas também poderia destruí-lo, fazê-lo sentir-se traído pela mulher que amara acima de tudo. Vamos esperar, ela decidiu. Vamos ver se o Felipe responde. E então decidiremos juntos o que fazer. Sebastião concordou, aliviado por não ter que carregar sozinho aquele fardo. Mas segredos têm vida própria. E este, em particular, estava prestes a encontrar seu caminho para a luz da forma mais inesperada possível. A resposta de Lisboa chegou numa manhã cinzenta de dezembro, quando a primeira neve do ano começava a cair mansamente sobre a mansão. Beatriz viu o carteiro entregar o envelope de papel creme, com selo português e caligrafia elegante, a Sebastião. O mordomo olhou para ela e ambos entenderam o que aquilo significava. Donato estava na estufa, cuidando das rosas de Clarice. Ele havia pedido a um jardineiro que as podasse e tratasse, e agora passava as manhãs ali, observando os primeiros sinais de vida nova brotando dos galhos que pareciam mortos. Havia algo de poético naquilo, pensou Beatriz. Um homem aprendendo a renascer enquanto cuidava de flores. Senhor Valente, ela chamou suavemente, entrando na estufa com o envelope nas mãos. Chegou uma carta de Portugal. Donato virou-se tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Beatriz viu o medo e a esperança lutando em seu rosto. Com mãos trêmulas, ele pegou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Apenas o segurou, como se fosse algo muito frágil. Você abre para mim, ele pediu. E havia tanta vulnerabilidade naquela voz que Beatriz sentiu o coração apertar. Ela abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou as folhas de papel. A letra era masculina, firme, mas com uma graça artística que delatava a sensibilidade de quem a escrevera. Beatriz começou a ler em voz alta. Pai, não sei por onde começar. Quando recebi sua carta, pensei inicialmente que fosse algum engano, uma cruel brincadeira do destino. Li e reli dezenas de vezes, procurando entre as linhas algum truque, alguma manipulação. Mas não encontrei nada além de honestidade e dor. E percebi que, se você teve coragem de escrever, eu preciso ter coragem de responder. Eu também sinto falta. Todos os dias desses 15 anos. Sinto falta da sua voz me chamando pela manhã. Sinto falta das nossas tardes na biblioteca, quando você tentava me ensinar sobre negócios e eu só queria tocar violino.
Sinto falta principalmente da mãe e de saber que quando ela partiu, eu não estava lá. E isso me machuca mais do que qualquer coisa que foi dita naquela noite terrível. A voz de Beatriz tremeu e ela precisou pausar. Donato estava imóvel, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Continue, ele pediu quase num sussurro. Eu não o odeio, pai. Nunca odiei. Estava zangado, magoado, orgulhoso demais para dar o braço a torcer. E quando a mãe morreu, a culpa me paralisou. Achei que você me culpava pela tristeza dela. Achei que seria melhor ficar longe. Mas aqui em Lisboa, tocando para crianças que estão aprendendo a descobrir a música, percebi algo que a mãe sempre tentou me ensinar. A vida é curta demais para rancor. E o amor, o verdadeiro amor entre pai e filho, não morre por causa de palavras duras ditas há muito tempo. Estou vindo. Não sei se você ainda quer me ver depois de tanto tempo, mas estou vindo. Chegarei na semana antes do Natal. Se me permitir, gostaria de passar esta data com você, como antigamente, como quando eu era criança e acreditávamos que a família era para sempre. Com todo o amor que nunca deixou de existir, Felipe. Quando Beatriz terminou de ler, o silêncio na estufa era absoluto, quebrado apenas pelo som da neve caindo suavemente do lado de fora. Donato havia se sentado num banco de jardim, as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Beatriz se aproximou e, pela primeira vez, ousou abraçá-lo. E Donato, o homem que havia se fechado ao toque humano por tanto tempo, agarrou-se a ela como um náufrago a uma boia. Ele está vindo, ele repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Meu filho está vindo para casa. Naquela tarde, a mansão inteira pareceu despertar. Donato deu ordens para que o quarto de Felipe fosse preparado. Pediu que decorassem a casa para o Natal pela primeira vez em 15 anos. Até mesmo falou em abrir o quarto de Clarice para que Felipe pudesse estar perto das memórias da mãe. Mas foi ao mencionar o quarto que Beatriz sentiu o peso do segredo que carregava. Ela pensou nos documentos que Sebastião lhe mostrara, na verdade sobre a doença de Clarice. E uma pergunta a atormentou. Deveria contar a Donato antes que Felipe chegasse? Essa dúvida a consumiu nos dias seguintes, enquanto a mansão se transformava. Luzes foram penduradas, uma árvore de Natal foi instalada no grande salão, e a cozinha começou a produzir os pratos favoritos que Sebastião lembrava Felipe adorar quando criança. Donato estava radiante, mais vivo do que Beatriz jamais o vira. Ele sorria. Não muito, não abertamente, mas sorria. Pequenos sorrisos que iluminavam seus olhos cinzentos e faziam-no parecer anos mais jovem. Mas Beatriz sabia que aquela felicidade estava construída sobre um alicerce frágil e que a verdade, quando viesse à tona, e ela sempre vinha, poderia destruir tudo. A semana antes do Natal, chegou com um frio cortante e um céu incrivelmente estrelado. A mansão, que por tanto tempo havia sido um mausoléu de memórias, agora pulsava com uma energia ansiosa. Donato mal dormia, acordando de madrugada para verificar se tudo estava perfeito, se o quarto de Felipe tinha cobertores suficientes, se a comida que ele gostava estava sendo preparada. Beatriz o observava com uma mistura de alegria e angústia. A transformação era linda de se ver, mas ela sabia que havia uma bomba-relógio escondida. Havia conversado novamente com Sebastião, e ambos haviam decidido que, se o momento certo surgisse, eles contariam a Donato sobre o segredo de Clarice. Mas seria depois que Felipe chegasse, depois que a reconciliação acontecesse. Não queriam arriscar destruir tudo antes mesmo de começar. Felipe deveria chegar na véspera de Natal, por volta das 6 da tarde. Donato passou o dia inteiro inquieto, mudando pequenas coisas de lugar, perguntando a opinião de Beatriz sobre detalhes insignificantes. Era comovente ver aquele homem que sempre fora tão controlado, tão fechado, agora tão vulnerável e humano. Às 5 horas,
quando o crepúsculo começava a atingir o céu de rosa e laranja, Donato estava na varanda, observando a estrada sinuosa que levava à mansão. Beatriz ficou ao seu lado, em silêncio solidário. E se ele mudar de ideia? Donato murmurou. E se chegar aqui e perceber que foi um erro? Isso não vai acontecer, Beatriz garantiu. Ele veio porque quer, porque assim como o senhor, está cansado da distância. Pontualmente às 6, um carro alugado apareceu no começo da estrada. Donato se enrijeceu, suas mãos agarrando a grade da varanda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O carro parou na frente da mansão. A porta se abriu e um homem desceu. Felipe tinha 36 anos agora, mas seus olhos eram os mesmos de quando partira aos 21. Olhos castanhos, iguais aos da mãe, cabelo escuro, ligeiramente grisalho nas têmporas, postura de quem carregava uma tristeza antiga, mas não permitia que ela o vergasse completamente. Ele usava um sobretudo azul marinho e carregava uma mala pequena e um estojo de violino. Pai e filho se olharam através da distância do jardim. Nenhum dos dois se moveu por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, lentamente, Felipe começou a caminhar em direção à varanda. Donato desceu os degraus, cada passo medido e trêmulo. Eles pararam a poucos metros um do outro, e Beatriz, observando da varanda, viu duas almas feridas tentando encontrar o caminho de volta para casa. Pai, Felipe disse, e sua voz quebrou na palavra. Filho, Donato respondeu e abriu os braços. O abraço que se seguiu foi silencioso, mas falava mais do que 1000 palavras poderiam. Dois homens que haviam desperdiçado 15 anos, agora se agarrando como se tivessem medo de que o outro desaparecesse se soltassem. Beatriz não percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas quentes em seu rosto. Sebastião apareceu discretamente para buscar a mala de Felipe, e os três entraram na mansão. O mordomo abraçou Felipe com o carinho de quem havia visto aquele menino crescer e murmurou: "Bem-vindo de volta, jovem senhor." O jantar foi uma celebração silenciosa. Havia tanto a dizer que ninguém sabia por onde começar. Então conversaram sobre coisas pequenas e seguras. Felipe falou sobre Lisboa, sobre seus alunos, sobre como descobrira que ensinar música era sua verdadeira vocação. Donato ouvia com atenção faminta, absorvendo cada detalhe, cada gesto, tentando recuperar os 15 anos perdidos em algumas horas. Beatriz observava de longe, tendo se oferecido para jantar na cozinha com Sebastião, mas Donato insistira que ela ficasse. "Você faz parte disso", ele dissera com uma firmeza gentil. "Foi você quem tornou isso possível." Após o jantar, Felipe pediu para ver o quarto da mãe. A pergunta pairou no ar como uma nota musical suspensa. Donato hesitou, seu rosto se fechando momentaneamente, mas então assentiu. "Está na hora", ele disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Os três subiram as escadas em silêncio. Donato, Felipe e Beatriz. Quando chegaram à porta trancada, Donato tirou uma chave antiga do bolso. Suas mãos tremiam tanto que Felipe gentilmente as cobriu com as suas, ajudando-o a inserir a chave na fechadura. A porta se abriu, com um gemido de dobradiças enferrujadas pelo tempo. O ar que saiu era denso, carregado de pó e memórias preservadas. Donato acendeu a luz. O quarto estava exatamente como Clarice o deixara 15 anos atrás. A cama estava feita com a colcha de retalhos que ela mesma havia costurado. Livros estavam empilhados na mesinha de cabeceira. Um chale de lã pendia da cadeira perto da janela. Fotografias sorriam das paredes. Felipe bebê, Felipe criança, Felipe adolescente. E acima da cama, um retrato grande de toda a família, tirado meses antes da discussão que os separara. Felipe entrou devagar, como se pisasse em solo sagrado. Tocou a colcha, pegou um dos livros, um volume de poesia de Fernando Pessoa, e o abriu. Na primeira página, com a caligrafia delicada de Clarice, estava escrito: "Para meu Felipe, que vê o mundo com os olhos de um poeta e o coração de um artista."
Mamãe. Ele segurou o livro contra o peito e começou a chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas e constantes de um luto que nunca havia sido adequadamente processado. Donato se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. E ali, naquele quarto que havia sido mantido como um santuário, pai e filho finalmente começaram a se curar. Beatriz, discreta, começou a sair, mas Donato a chamou. Fique, por favor. Havia um peso naquelas palavras, uma necessidade que ela não conseguiu recusar. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Felipe, ainda segurando o livro de poesia, caminhou até uma pequena escrivaninha perto da janela e abriu uma das gavetas. De dentro, retirou um envelope amarelado. Eu sabia que ela guardava isto aqui, ele disse, a voz rouca de emoção. Na última vez que a vi, meses antes de morrer, ela me mostrou. Disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar esta carta. Mas quando ela morreu, eu estava tão perdido na mágoa e na culpa que nunca voltei para buscá-la. Até agora. Donato ficou pálido. O que é isso? Felipe abriu o envelope com cuidado. Dentro havia várias folhas escritas com a letra inconfundível de Clarice. Ele começou a ler em voz alta. E Beatriz sentiu seu sangue gelar. Era a carta que Clarice havia escrito explicando sobre sua doença, sobre sua decisão de não fazer a cirurgia, sobre seu último desejo de ver marido e filho reconciliados. Meus amores, Felipe lia, a voz quebrando a cada frase. Se vocês estão lendo isto, significa que já parti, e espero do fundo da minha alma que estejam lendo juntos, reconciliados, como sempre sonhei que estariam. Preciso contar algo que guardei só para mim, porque não queria que meus últimos meses fossem definidos por medo e tristeza. Eu sabia que estava doente. Os médicos me ofereceram uma cirurgia arriscada, mas mesmo com ela, as chances de sobrevivência eram pequenas. Preferi viver plenamente o tempo que me restava do que desperdiçá-lo em hospitais. Donato, meu amor, sei que vai se culpar por não ter percebido, por não ter insistido em mais exames, por todas as pequenas coisas que sua mente lógica vai criar para se torturar. Mas quero que saiba, esta foi minha escolha. E a fiz porque prefiro alguns meses de vida plena com você ao meu lado do que anos de sobrevivência sem realmente viver. Felipe, meu menino poeta, sei que você e seu pai brigaram. Sei que há uma distância entre vocês que me parte o coração. Mas também sei que vocês se amam profundamente, mesmo que tenham esquecido como demonstrar isso. Meu último pedido, meu único desejo real, é que vocês encontrem o caminho de volta um para o outro. A vida, meus amores, é curta e frágil demais para ser desperdiçada com orgulho e silêncio. Amem-se, perdoem-se, vivam plenamente, como eu tentei viver até o último momento. Quando Felipe terminou de ler, o silêncio no quarto era absoluto. Donato estava imóvel, processando a revelação. Beatriz viu uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. Choque, alívio, dor, culpa, amor. Ela sabia, ele finalmente murmurou, e não me contou. Protegeu-me até o fim. Felipe se aproximou do pai e pela primeira vez em 15 anos realmente o viu. Não como o homem inflexível que exigia que ele seguisse um caminho predeterminado, mas como um ser humano falho, amoroso e profundamente ferido. Ela amava você, pai. Nós sempre amamos você. Mesmo quando tudo estava quebrado. Foi Beatriz quem, com sua sabedoria tranquila, disse o que precisava ser dito. A senhora Clarice não queria que nenhum de vocês vivesse preso ao passado. Ela queria que vocês vivessem, verdadeiramente vivessem. E agora vocês têm essa chance. O Natal amanheceu claro e frio, com o sol refletindo na neve que cobria os jardins da mansão. Pela primeira vez em 15 anos, a casa acordou com sons de vida, conversas, risos discretos, o aroma de café e pão fresco que Sebastião preparara com especial carinho. Donato acordou cedo, mas não saiu imediatamente da cama. Ficou deitado,
olhando o teto, processando tudo o que havia acontecido na noite anterior. A revelação da carta de Clarice havia sido um golpe, mas estranhamente libertador. Ele percebeu que havia carregado uma culpa que nunca fora realmente sua. Clarice havia escolhido viver seus últimos meses em plenitude, escolhido protegê-lo da angústia da espera, escolhido acreditar que, eventualmente, ele e Felipe encontrariam o caminho de volta um para o outro. E ela estava certa. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Felipe já acordado, sentado na varanda mesmo com o frio, o violino no colo. Donato aproximou-se silenciosamente e ouviu. Felipe tocava uma melodia suave e melancólica, algo que Donato não reconhecia, mas que falava direto à alma. Quando a música terminou, Felipe virou-se e sorriu. Era um sorriso pequeno, ainda carregado de tristeza antiga, mas genuíno. Compus isso pensando nela, ele explicou. Nos anos que estive longe, sempre que sentia falta demais, eu tocava. Era minha forma de me manter conectado. Donato sentou-se ao lado do filho. Toque de novo, por favor. E Felipe tocou. E desta vez, Donato permitiu que as lágrimas caíssem livremente, sem vergonha, sem tentar escondê-las. Eram lágrimas de luto, sim, mas também de cura. De um homem finalmente permitindo-se sentir tudo o que havia reprimido por tanto tempo. Beatriz os encontrou assim quando veio chamá-los para o café da manhã. Pai e filho, sentados lado a lado, unidos pela música e pela memória da mulher que ambos haviam amado. O Natal foi diferente de qualquer outro que aquela mansão havia testemunhado. Não havia presentes extravagantes ou grandes celebrações, mas havia algo muito mais precioso: presença. Donato, Felipe, Beatriz e Sebastião compartilharam o dia simplesmente estando juntos, conversando sobre memórias boas, reaprendendo a ser uma família. Felipe contou histórias sobre seus alunos em Lisboa, sobre a velha senhora que morava no apartamento ao lado e que sempre lhe trazia biscoitos caseiros, sobre como descobrira que a música não era apenas sua paixão, mas sua forma de curar as próprias feridas e ajudar outros a curarem as suas. Donato, por sua vez, falou sobre os negócios que havia construído, mas desta vez não com orgulho ou arrogância, mas com honestidade, sobre como havia usado o trabalho como escudo contra a dor. Falou sobre como Beatriz havia entrado em sua vida e, com paciência infinita, começara a desmantelar as muralhas que ele mesmo construíra. Ela me salvou, Donato disse, olhando para Beatriz com uma gratidão profunda. Sem nem mesmo tentar, sem julgar, ela simplesmente me mostrou que ainda havia vida depois da perda. Beatriz sentiu as bochechas corarem. Eu apenas fiz meu trabalho, senhor Valente. Não, Felipe interveio sorrindo. Você fez muito mais que isso. Você trouxe meu pai de volta. E ao fazer isso, me trouxe para casa também. Naquela tarde, os três foram aos jardins. A neve estava começando a derreter sob o sol fraco do inverno, e Donato levou Felipe até a roseira de Clarice. Os galhos, que semanas atrás pareciam completamente mortos, agora exibiam pequenos botões vermelhos, sinais de vida nova prestes a florescer. Ela sempre dizia que estas rosas eram mágicas. Felipe murmurou, tocando gentilmente um dos botões, que apenas floresciam quando havia amor verdadeiro por perto. Talvez ela estivesse certa, Donato respondeu, sua voz suave. Elas ficaram dormentes por 15 anos, e agora, quando finalmente há esperança novamente nesta casa, elas despertam. Felipe virou-se para o pai, e havia lágrimas em seus olhos. Eu queria tanto que ela estivesse aqui, para ver isto, para ver que seu último desejo se realizou. Donato colocou a mão no ombro do filho. Eu acho que ela está aqui, de alguma forma. Nestas rosas, nesta casa, em nós, ela sempre estará. Eles ficaram ali por um longo tempo, 3 pessoas, porque Beatriz havia se juntado a eles, unidas pelo fio invisível do amor e da perda, da cura e da esperança.
enquanto a tarde dava lugar à noite e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Felipe disse algo que mudaria tudo novamente. Pai, eu queria voltar para casa, não apenas visitar. Quero voltar definitivamente. Lisboa foi bom, mas nunca foi lar. Podemos começar de novo? Realmente começar de novo? Donato olhou para o filho e pela primeira vez em 15 anos sorriu. Não um sorriso pequeno ou hesitante, mas um sorriso pleno que iluminou todo o seu rosto e fez seus olhos brilharem como não brilhavam desde os dias em que Clarice ainda vivia. Não há nada no mundo que eu queira mais, ele respondeu. Os dias após o Natal foram uma dança delicada de reconstrução. Felipe mudou-se de volta para seu antigo quarto, que agora parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, como revisitar um lugar da infância que a memória embelezou com o tempo. Ele começou a fazer planos para abrir uma escola de música na cidade próxima, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de realizar. Donato, por sua vez, parecia rejuvenescer a cada dia. A saúde melhorava notavelmente. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez da recuperação. Mas Beatriz sabia que não eram os remédios que estavam curando Donato. Era o amor redescoberto e renascido. Foi numa tarde de janeiro, quando Felipe havia saído para conhecer possíveis locações para sua escola, que Beatriz finalmente teve uma conversa que vinha adiando há semanas. Donato estava na biblioteca, lendo um livro que Clarice adorava, As Crônicas de Rubem Braga. Beatriz entrou devagar e sentou-se na poltrona em frente a ele. Senhor Valente, preciso falar com o senhor sobre algo importante. Ele levantou os olhos do livro, percebendo imediatamente a seriedade em sua voz. O que foi? Beatriz respirou fundo. Havia pensado muito sobre isto, consultado Sebastião diversas vezes, mas havia chegado à conclusão de que todos os segredos já haviam sido revelados, exceto um. E este precisava vir à luz também, não importa quão doloroso fosse. Tem algo sobre a senhora Clarice que o senhor precisa saber. Algo que Sebastião descobriu e me mostrou. O rosto de Donato se fechou ligeiramente, preparando-se para mais uma revelação. Continue. Beatriz contou sobre os documentos médicos que Sebastião encontrara, sobre como Clarice não havia apenas ocultado sua doença de Donato, mas também deixara instruções específicas para o mordomo sobre seu último desejo. Contou sobre a carta que Clarice escrevera para Sebastião, paralela àquela que Felipe encontrara, onde ela reiterava sua esperança de que Donato encontrasse paz e, eventualmente, permitisse se amar novamente. Ela não queria que você vivesse preso ao luto, Beatriz explicou, sua voz gentil, mas firme. Ela sabia que você tinha a tendência de se fechar, de se punir, e seu último desejo foi que você vivesse, que se permitisse ser feliz novamente, mesmo sem ela. Donato ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo aquelas palavras. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso triste, mas em paz. Típico de Clarice, ele disse com ternura na voz. Sempre me protegendo, sempre pensando em mim, mesmo quando estava morrendo. Ele fez uma pausa, limpando os olhos discretamente. Sabe, Beatriz, durante todos esses anos, eu achei que estava honrando sua memória ao me manter preso àquele momento. Mas agora percebo que estava fazendo exatamente o oposto do que ela queria. Ela queria que eu vivesse. E agora? Beatriz perguntou suavemente. Agora eu vou viver. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Graças a você. Você entrou nesta casa como uma cuidadora, mas se tornou muito mais. Tornou-se a ponte que me reconectou com a vida. Não sei como agradecer isso. Beatriz sentiu algo se mover em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Mas antes que pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e Felipe entrou, animado, falando sobre um espaço perfeito que havia encontrado para a escola de música. Aquele momento íntimo foi interrompido, mas algo havia mudado. Donato e Beatriz trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar.
Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu na mansão. Felipe trabalhava em seus planos, Donato gradualmente voltava a se envolver com os negócios, mas desta vez com um equilíbrio saudável, e Beatriz começou a perceber que seu trabalho ali estava chegando ao fim. Donato não precisava mais de uma cuidadora. Ele estava saudável, tinha o filho de volta, estava vivendo novamente. E embora a ideia de partir partisse seu coração de maneiras que ela não esperava, Beatriz sabia que era o certo a fazer. Foi numa noite após o jantar que ela finalmente reuniu coragem para falar sobre isso. Senhor Valente, Felipe, eu preciso falar com vocês sobre minha saída. Donato congelou, o copo de vinho a meio caminho da boca. Felipe parou de servir a sobremesa. Saída? Donato repetiu. E havia algo em sua voz que Beatriz nunca havia ouvido antes. Pânico. Meu trabalho aqui está terminado, ela explicou, tentando manter a voz firme mesmo com o coração acelerado. O senhor está bem, tem o Felipe, não precisa mais de cuidados médicos especializados. É hora de eu ir. Não, Donato disse simplesmente. Então, percebendo como aquilo soou abrupto, continuou. Quer dizer, você não precisa ir. Esta casa tem espaço. Você poderia ficar como parte da família. Beatriz olhou para ele, para aquele homem que havia se transformado tanto desde que ela chegara. Senhor Valente, Donato, ele interrompeu. Por favor, me chame de Donato. E não vá. Não ainda. Não quando... Ele parou, buscando as palavras. Não quando estou apenas começando a aprender a viver novamente. Felipe, observando a interação entre os dois, sorriu discretamente. Beatriz, não sei se você percebe, mas você se tornou parte desta família. Meu pai está certo, fique, pelo menos até a primavera, até as rosas da minha mãe florescerem completamente. Ela gostaria que você visse isso. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu não sei se... Fica, Donato disse. E havia tanta emoção crua naquela palavra que ela não conseguiu recusar. Até a primavera, ela concordou suavemente. Até as rosas florescerem. O inverno deu lugar à primavera, com a gentileza de uma promessa cumprida. Os dias foram ficando mais longos, o ar mais quente, e os jardins da mansão acordaram de seu longo sono com uma explosão de cores e vida. A escola de música de Felipe abriu em março, num edifício charmoso no centro da cidade. Era pequena, acolhedora, com janelas grandes que deixavam a luz entrar e paredes onde Felipe pendurou fotografias de grandes músicos e compositores. Mas no centro, acima da lareira da sala principal, havia um retrato de Clarice, sorrindo com aquele sorriso que havia cativado Donato décadas atrás. Para que ela esteja sempre presente, Felipe explicara. Afinal, foi ela quem primeiro me ensinou a amar a música. Donato visitava a escola frequentemente, ajudando com a administração, conhecendo os alunos, redescobrindo o orgulho de ser pai. E aos poucos, pai e filho construíram uma amizade que transcendia os papéis familiares. Eram simplesmente duas pessoas que se amavam e escolhiam diariamente estar presentes um para o outro. Beatriz, por sua vez, encontrou seu próprio lugar naquela família reconstruída. Ela não era mais uma cuidadora, mas não era exatamente apenas uma hóspede. Era algo indefinível e precioso. Uma presença que trazia equilíbrio, sabedoria gentil e uma alegria tranquila que a mansão não conhecia há muito tempo. E entre ela e Donato, algo florescia. Não era dramático ou súbito. Era suave, como a primavera chegando depois do inverno. Conversas que se estendiam até tarde da noite. Mãos que se tocavam acidentalmente e permaneciam juntas um pouco mais do que o necessário. Olhares que diziam coisas que ainda não tinham sido ditas em voz alta. Foi numa manhã de abril, quando o mundo estava completamente desperto e vivo, que Donato chamou Beatriz para os jardins. Sebastião havia cuidado das rosas de Clarice com dedicação especial, e agora elas estavam magnificamente floridas, brancas, puras, radiantes como nunca.
Elas finalmente floresceram, Donato disse, sua voz carregada de emoção. 15 anos esperando. E agora, aqui estão. Beatriz aproximou-se e tocou delicadamente uma das flores. São lindas. A senhora Clarice tinha razão. Elas realmente são especiais. Beatriz, Donato disse, virando-se para ela, e havia algo diferente em seus olhos, uma determinação misturada com vulnerabilidade. Eu preciso te dizer algo. Algo que venho sentindo há meses, mas não tinha coragem de admitir. Ela sentiu o coração acelerar. O quê? Eu não quero que você vá. Não na primavera, não nunca. Ele pegou a mão dela gentilmente. Sei que isso pode parecer rápido, ou inapropriado, ou... eu não sei. Mas Clarice queria que eu vivesse, que me permitisse amar novamente. E eu acho que ela te enviou, como uma última dádiva, uma última chance de ser feliz. Beatriz sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Donato, Você não precisa responder agora, ele continuou. Não precisa de nada. Só queria que você soubesse que você se tornou essencial para mim, que quando penso no futuro, você está nele, e que se você escolher ficar, não como funcionária ou hóspede, mas como companheira, como parte desta família que estamos reconstruindo, eu seria o homem mais feliz do mundo. Beatriz olhou para aquele homem, o milionário que nunca sorria, que agora sorria quase todos os dias. O viúvo inconsolável que havia aprendido a amar novamente, não esquecendo o passado, mas permitindo que o presente também tivesse valor. Eu ficaria honrada, ela disse, com a voz embargada de emoção, de ser parte disto, de ajudar a cuidar destas rosas e desta família e de você. E ali, sob o perfume das rosas brancas que finalmente haviam florescido, cercados pela beleza de um jardim renascido, Donato beijou Beatriz pela primeira vez. Era um beijo gentil, carregado de promessas não de apagar o passado, mas de construir um futuro onde passado e presente pudessem coexistir em paz. 3 anos depois, a mansão no topo da colina estava irreconhecível em espírito, embora fisicamente permanecesse a mesma. Os jardins eram magnificamente cuidados, as janelas sempre abertas, deixando a luz e o ar fresco entrarem livremente. E sons de música, violino, piano, vozes de crianças aprendendo a cantar, frequentemente flutuavam pelos corredores. Felipe havia se casado com Laura, uma violoncelista que conhecera através da escola de música. O casal morava num anexo da mansão que Donato havia reformado especialmente para eles. E quando o primeiro neto nasceu, um menino que recebeu o nome de Cláudio, em homenagem à avó que nunca conheceria, a família sentiu o círculo se completar. Donato e Beatriz se casaram numa cerimônia pequena e íntima na capela da cidade, com as rosas brancas de Clarice decorando cada canto. Foi Felipe quem conduziu Beatriz ao altar, abraçou-a e sussurrou: "Obrigado por devolver meu pai para mim. Obrigado por nos ensinar a viver de novo." O quarto de Clarice foi eventualmente aberto permanentemente, transformado num espaço de memórias onde fotografias, cartas e objetos pessoais eram mantidos não como um santuário de dor, mas como uma celebração de uma vida bem vivida. Felipe frequentemente levava o pequeno Cláudio ali, contando histórias sobre a avó especial, que sabia que um dia eles encontrariam o caminho de volta uns para os outros. Numa tarde de verão, 3 anos após aquela primavera transformadora, toda a família estava nos jardins. Felipe tocava violino enquanto Laura cantava, o bebê Cláudio dormia tranquilamente num berço portátil à sombra, Sebastião servia limonada fresca e Donato e Beatriz sentavam-se sob as rosas, de mãos dadas. "Você acha que ela sabe?" Donato perguntou, olhando as rosas. "Clarice, você acha que ela sabe que fizemos o que ela queria? Que somos felizes?" Beatriz sorriu, aquele sorriso sábio e gentil que havia cativado Donato desde o primeiro dia. "Acho que ela sempre soube. Algumas pessoas amam de uma forma tão grande que transcende até mesmo a morte."
ela plantou estas sementes de reconciliação, de perdão, de vida nova, sabendo que um dia floresceriam. Donato olhou ao redor, para o filho tocando música, para a nora cantando, para o neto dormindo pacificamente, para os jardins vivos e vibrantes, para a mansão que não era mais um mausoléu, mas um lar. E então olhou para Beatriz, a mulher que havia entrado em sua vida carregando uma mala pequena e um coração imenso, e percebeu a profunda verdade naquela observação. Ela deu tudo, ele murmurou, até o fim. Ela pensou em nós. E agora, vivendo assim, amando assim, somos nós que a honramos. E assim será sempre, Beatriz concordou, encostando a cabeça no ombro dele. As rosas brancas balançavam gentilmente na brisa da tarde, e se você prestasse muita atenção, podia quase ouvir uma risada suave misturada ao vento. A risada de uma mulher que havia amado tão profundamente que seu amor continuava a florescer, mesmo depois de partir. Uma mulher que havia ensinado que a vida, não importa quão curta, sempre vale a pena quando preenchida com amor verdadeiro e coragem de recomeçar. E o milionário que nunca sorria? Bem, agora ele sorria todos os dias, porque havia finalmente aprendido a lição mais importante que sua amada Clarice tentara ensinar-lhe, que viver não é apenas respirar, mas permitir-se sentir, amar, perdoar e, acima de tudo, seguir em frente sem esquecer o que foi, mas honrando o que ainda pode ser. Nas tardes douradas daquele verão e de todos os verões que viriam, a mansão no topo da colina permaneceria ali, testemunha silenciosa de que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor não morre, apenas se transforma, e que às vezes a maior prova de amor é permitir que aqueles que ficam sejam felizes novamente. As rosas brancas continuariam florescendo, ano após ano, como um lembrete eterno de que onde há amor verdadeiro, sempre haverá primavera, sempre haverá esperança, sempre haverá vida. E assim termina nossa história. A história de Donato, que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. A história de Felipe, que descobriu que o perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. E a história de Beatriz, que nos ensinou que às vezes somos enviados à vida de alguém não por acaso, mas por propósito. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, se você se viu em algum desses personagens ou se simplesmente sentiu algo durante essa jornada, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que sempre há tempo para recomeçar. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que alimentam a alma. Nos comentários, eu gostaria muito de saber qual foi o momento desta história que mais te emocionou. Foi a reconciliação entre pai e filho? A revelação da carta de Clarice? Ou talvez o florescimento das rosas? Conte-me. Adoro ler cada um dos seus comentários. E lembre-se, assim como as rosas de Clarice, todos nós podemos florescer novamente, não importa quanto tempo tenhamos permanecido adormecidos. Basta ter coragem de permitir que a vida, com toda sua beleza imperfeita, toque nosso coração mais uma vez. Até nossa próxima história. E que você encontre suas próprias rosas para cultivar.